Os Estados Unidos estão prestes a fazer algo que vai redefinir completamente o significado de dívida pública. Estamos falando de 37 trilhões de dólares. Um valor tão grande que nem mesmo economistas conseguem explicar sem recorrer a gráficos distorcidos e discursos enrolados. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não é preciso pagar uma dívida assim. Basta apagá-la. E existe mais de uma forma de fazer isso sem que o público desconfie. É assim que os grandes governos atuam quando o jogo chega ao limite. Se você parar para pensar, o dinheiro que você guarda no banco não existe de verdade. Apenas de 3 a 8% são papel físico. Todo o resto são dígitos, promessas, contabilidade. Um sistema que funciona enquanto ninguém questiona. O problema é que quando a dívida atinge níveis, como os dos Estados Unidos agora em 2025, o próprio sistema precisa ser ajustado. Não com impostos, não com cortes, não com um crescimento econômico, mas com reavaliações escondidas dentro de balanços contábeis. É assim que se apaga 1 trilhão sem alarde. Essa estratégia não é nova. Ela já foi usada quando a economia americana estava à beira do colapso. Durante a Grande Depressão, com bancos quebrando e a confiança evaporando, Roosevelt assinou a Ordem Executiva 6.102, obrigando todos os cidadãos a entregarem seu ouro físico ao governo. Quem não entregasse poderia enfrentar até 10 anos de prisão. O governo pagava 20,67 dólares por onça. Meses depois, elevou o preço para 35 dólares. Com um único ajuste de valor, criou bilhões do nada e reduziu a dívida em proporções gigantescas. O que quase ninguém comenta é o impacto real disso. Enquanto o governo resolvia seus problemas, o poder de compra do cidadão comum derretia. A classe média americana perdeu entre 40% e 50% do seu poder de compra. As famílias foram sacrificadas para que o sistema financeiro sobrevivesse. Não chamaram de confisco, chamaram de medida necessária. Agora, quase 100 anos depois, o governo americano está diante de um problema muito maior e de ferramentas muito mais poderosas. O ouro ainda é uma delas. Os Estados Unidos possuem mais de 261 milhões de onças guardadas em Fort Knox e outros depósitos. O valor de mercado é algo próximo de 750 bilhões de dólares. Mas, nos livros oficiais, esse ouro está registrado por míseros 42,22 dólares por onça, ou seja, cerca de 11 bilhões. A diferença entre o valor real e o valor contábil é um abismo. E tudo que o Tesouro precisa fazer é alterar a linha em que esse ouro é registrado. Basta ajustar o preço para 20 mil dólares por onça e o governo cria instantaneamente mais de 5 trilhões de dólares sem imprimir nada. A outra ferramenta é o Bitcoin. O governo já detém centenas de milhares de unidades confiscadas e existe articulação real para criar uma reserva estratégica nacional de Bitcoin. Esse movimento está sendo preparado através de projetos de lei e discussões internas. Com o confisco de carteiras criminosas, mineração estatal e compras indiretas, é totalmente viável que os UA reúnam 1 milhão de bitcoins em poucos anos. A partir daí, o processo é simples. No dia do reajuste, basta reavaliar esse bitcoin nos balanços para 1 milhão de dólares por unidade. Isso gera quase 1 trilhão de dólares em riqueza contábil instantânea. A soma dos dois movimentos, ouro e Bitcoin, supera 6 trilhões criados com um ajuste interno, apagando 16% a 18% da dívida sem tocar em impostos. E o detalhe mais importante, tudo isso é absolutamente legal. As regras são escritas por quem tem interesse em mantê-las flexíveis. Enquanto isso, o mundo observa. O grupo BRICS vem acumulando ouro em velocidade impressionante, com mais de 2.000 toneladas adicionadas pelos países membros em apenas 2 anos. A China, mesmo com restrições, continua minerando o Bitcoin de forma indireta, através de empresas ligadas ao governo. A disputa pela próxima reserva global de valor já está em andamento. E o dólar, lentamente, começa a perder sua força internacional. Você vai sentir os efeitos disso de maneira prática, no seu dia a dia. Eles aparecem quando o salário rende menos, quando mercados ajustam preços semanalmente, quando alimentos e imóveis sobem 100% a 300% em ciclos curtos. Eles aparecem quando títulos públicos, recomendados como investimentos seguros, começam a render menos do que a inflação real. E quando fundos de previdência, expostos à dívida americana, sofrem com desvalorizações silenciosas. Tudo isso não é teoria,
não é previsão dramática e não é medo sem fundamento. É um reflexo do mesmo padrão que ocorreu diversas vezes na história, quando governos endividados ajustam o valor nominal de seus ativos para reequilibrar o sistema, às custas da população. Cada ciclo tem suas particularidades, mas o resultado é sempre semelhante. O dinheiro perde força e apenas quem está protegido com ativos duros atravessa intacto. A pergunta que realmente importa é: o que fazer antes que esse movimento atinja um ponto sem retorno? A janela de preparação não é infinita. Ela existe agora, nos próximos anos, antes de 2027, quando todos os sinais apontam para uma reestruturação mais ampla do sistema financeiro global. A recomendação prática segue uma lógica simples: liquidez mínima, proteção máxima, diversificação internacional e exposição a ativos que governos não conseguem desvalorizar com uma canetada. Isso significa manter apenas alguns meses de despesas em dinheiro ou fundos atrelados à taxa básica, proteger parte do patrimônio em ouro físico sob custódia própria, destinar uma parcela ao Bitcoin em carteira fria, evitar dívidas de juros variáveis e considerar uma fatia do patrimônio em ativos reais fora do país, seja imóveis em mercados estáveis ou moedas fortes. Quem age agora preserva o patrimônio. Quem espera demais acorda com uma fração do que tinha. É sempre assim. Em todas as crises monetárias de grande escala, os que permaneceram presos ao papel foram esmagados. Já os que migraram para ativos escassos antes do reajuste se colocaram em posição privilegiada. O reset não é um evento explosivo que acontece de uma vez. Ele começa devagar. Acontece em decisões administrativas, em votações silenciosas, em balanços trimestrais que ninguém lê. Depois ganha força. E quando chega ao público, já é tarde demais para reagir. Se esse conteúdo fez você perceber como o jogo é jogado, aproveite. A maioria ainda está distraída, acreditando que tudo segue igual. Comente qual preço você acredita que o ouro e o Bitcoin podem alcançar até 2028. Siga acompanhando as próximas análises, porque cada movimento do Tesouro Americano aponta para um caminho que ainda não foi amplamente discutido. Compartilhe este alerta com quem você não quer ver perdendo patrimônio. Quando o castelo de cartas finalmente desabar, o impacto será profundo e irreversível. 2027 está próximo. E quando chegar, só existirão duas posições possíveis: estar protegido ou estar exposto. A escolha pertence você agora.